Seja muito bem-vindo ao nosso canal e aqui a gente traz muita profundidade sobre casamento, sobre questões de relacionamento, questões relacionais que fazem com que a sua vida seja mais ordenada, seja mais pacífica, seja mais equilibrada, tudo isso dentro na perspectiva judaica, dentro da palavra de Deus, tudo conectado com o autoconhecimento e todas essas questões que fazem o ser humano ser mais completo a cada dia. Então, se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve no nosso canal, curta, compartilha, enfim, manda aí para os seus amigos, tá bom? E hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, que é algo que a gente tem como prioridade, que é o quê? Aprofundar os nossos conceitos sobre ordem e paz no lar dentro da perspectiva judaica, mas também conectando com outros princípios que existem, né, e que de fato têm aí suma importância no nosso desenvolvimento intelectual, para que a gente torne o nosso casamento cada vez mais profundo, ok? E o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui 7 leis da ordem conjugal. E essas 7 leis, elas estão conectadas a um princípio milenar, que é o princípio hermético. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o princípio hermético, mas são 7 leis herméticas, né? 7 princípios que estão conectadas totalmente com a palavra de Deus, tá? E eu vou exemplificar aqui conectado ao casamento para vocês entenderem como funciona, ok? Então já tome nota que esse assunto é denso, esse assunto você provavelmente não vai encontrar em nenhum lugar nenhum, porque foi algo que a gente acabou fazendo na nossa jornada, que é quando a gente vai estudar um assunto sobre a Bíblia, sobre o nosso dia a dia como casal, a gente sempre busca aperfeiçoar conceitos para que a gente possa experimentar, né, coisas que as pessoas não têm costume de experienciar. Então, se você seguir esses princípios aqui, essas 7 leis da ordem conjugal, que são baseados nesses princípios herméticos, nessas leis herméticas, você vai perceber que o seu casamento vai ser cada vez mais diferenciado do que o comum. E esse é a nossa ideia aqui é justamente essa. Trazer para você conceitos que vão fazer do seu casamento um casamento extraordinário. Além daquilo que todo mundo fala, ok? Então, se você está cansado de ouvir as mesmas coisas, você está no lugar certo. Então, vamos lá. Existe um princípio que é um princípio bíblico, tá? Quando a gente fala de hermetismo, eu não quero ir para um lado muito místico, eu quero só conectar esses princípios às questões bíblicas, porque, por exemplo, você vai ter o princípio de que tudo é mental, o universo é mental, e esse princípio você tem logo no início do livro de Gênesis. Você pega Gênesis, por exemplo, você vai perceber que ele começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava na face do abismo, né? E aí Deus chega, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E aí a criação começa a ser organizada, tá? Então, quando a gente olha só para esse primeiro versículo de Gênesis 1, a gente tem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem um versículo de Jó, eu não vou lembrar aqui exatamente onde está, mas eu vou procurar aqui e eu falo para vocês, quer ver? Ele diz o seguinte, ó: procurar aqui, mandar aqui, ó. Jó 42:2 diz assim, ó: bem sei eu que tu tudo podes,
nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Esse depoimento, né, essa poesia de Jó, nos traz a ideia de que toda a criação ela vem da mente de Deus. Né? O princípio judaico de Gênesis é exatamente esse. Então Deus tem tudo na sua mente. A partir da sua mente, Deus fala. Ele fala o quê? Tudo que está no seu pensamento, né? Na sua mente. Né? Então, toda a criação vem da mente de Deus. Vem da mente organizada e perfeita. Tanto é que diz, né, que a terra era sem forma e vazia, né? Que é caótico e desordenado. Então, a ideia ali é em desolação, né? Em desordem e em desolação. A ideia aqui é que para um mundo caótico, Deus, a partir da sua mente, trouxe à existência a luz para criar ordem. Né? Criar ordem. Então a ideia é mais ou menos essa. Então o primeiro princípio hermético é que tudo é mental, o universo é mental. Então eu vou trazer aqui algumas conexões com o casamento para que você olhe para dentro de você, olhe para o seu casamento e perceba se de fato o seu casamento tem sido aí um casamento que é acima da média, diferente de tudo aquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas vivem. A nossa proposta aqui é que o seu casamento seja diferente de todos os outros que você já teve contato, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro princípio da lei da ordem conjugal diz o seguinte, ó, que o casamento que vocês vivem é, na verdade, aquilo que vocês concebem mentalmente. Então, qual que é a ideia? O grande trabalho do casamento, do cônjuge, é mudar aquilo que vocês pensam. Muitas vezes, o grande problema dos casais é querer mudar o comportamento. Mas antes de mudar comportamento, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar o que você pensa sobre o outro, o que vocês pensam sobre casamento, o que vocês pensam sobre ordem no casamento, o que vocês pensam sobre vocês mesmos. Quem o casal pensa que é. Então, para você ser, você precisa, na verdade, tirar do seu pensamento, da sua mente, o que você realmente deseja ser no casamento. Que tipo de cônjuge você deseja ser para o outro? Que tipo de casamento você deseja? E a partir disso, desse desejo, vem a decisão de se tornar. E a partir disso, você se tornar, você sim mudar qualquer tipo de comportamento que você tenha e que você precisa, e de fato isso seja mais evidente no seu casamento. Então, primeiro de tudo, é vocês conceberem mentalmente. O primeiro trabalho é mudar o que você pensa que é, para você poder se tornar e alterar o fluxo aí do comportamento que vai, de fato, fazer tudo fazer sentido. Ok? Então esse é o primeiro princípio. Tudo começa na mente. Então antes de você querer mudar comportamento, mude a sua mentalidade. O segundo princípio, ele é o princípio da correspondência. Moisés vai falar isso, né? Quando Moisés está no cume do monte, recebendo a Torá do Criador, recebendo a lei de Deus, ele recebe a orientação de construir um tabernáculo terrestre. E aí Deus fala para ele assim, ó: tome cuidado para fazer tudo de acordo com aquilo que eu te mostrei no monte. Deus mostra um protótipo espiritual para que ele
aplique no terreno. Deus mostra algo superior para que o inferior seja reproduzido. Aí volta ao primeiro princípio da mente, né? Tudo que está aqui precisa estar aqui, através da fala, né? Então a gente tem até um diagrama dentro do pensamento judaico. Então você tem lá em cima um atributo chamado Keter, que significa coroa, que é o topo da cabeça, que é onde está tudo, né? Ou seja, a sua consciência, suas vontades, seus desejos conectados com a fonte da vontade dos desejos, que é o próprio Criador. E aí você vai até embaixo, que a gente chama do atributo de Malhut, que é o atributo de governo, de domínio. E o que quer dizer domínio, governo? Porque o rei, ele governa através da fala. Então, tudo que começa na mente é reproduzido na fala. A fala é terrena, o pensamento ele é espiritual. Então, o que acontece? O que é esse princípio da correspondência para o casamento? O que está bagunçado no casamento, ele corresponde ao que está bagunçado dentro de você. Então, tudo aquilo que o externo mostra é um reflexo do que está dentro. E não se ordena um casamento sem ordenar primeiro o indivíduo. Você não vai ter um casamento ordenado se antes você não se ordenar primeiro. Você não vai ter um casamento equilibrado se você não estiver em equilíbrio. Se você for uma pessoa desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Isso é um aspecto que está dentro de você primeiro. Então, o que está fora, você não consegue mudar se você não mudar primeiro o que está dentro. Isso é a lei da correspondência. Essa é a segunda lei da ordem conjugal. Você precisa começar em si mesmo, porque o conflito que existe entre vocês dois, na verdade, é espelho do conflito que vocês têm dentro de vocês mesmos. Olha isso. Você nunca vai conseguir resolver um conflito com o seu cônjuge se antes você não resolver um conflito interior com você mesmo. Não existe. Não tem como. Então esse é o princípio da correspondência. Biblicamente, olha o que eu te mostrei em cima, você reproduz o que é embaixo. O que Jesus fala? Yeshua diz o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Poxa, o reino de Deus é algo espiritual. Mas Yeshua fala o quê? Começam a se arrepender agora, por quê? Porque o reino começa dentro de vocês. Se você não viver o reino dentro de vocês, dentro de si mesmos, vocês nunca verão o reino que vocês tanto esperam, que vem de cima para baixo. Então, correspondência. Tudo que é terreno tem um princípio espiritual. Se o casamento ele é terreno, ele antes é espiritual. Se você se conectou com o seu cônjuge fisicamente, é porque antes você teve uma conexão almática. A gente chama em hebraico de zivug, uma união de almas. O casamento ele começa espiritualmente e depois ele se reproduz e se manifesta fisicamente, ok? Então, para você resolver algo físico, você precisa primeiro resolver algo interior, almático, espiritual, tá bom? Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio. Vamos pensar aqui, eles chamam o princípio dos polos, né? O que seria o princípio dos polos? Pense numa corda que se conecta a uma bola e essa bola vai para o lado esquerdo e vai para o lado direito. E ele vai se movimentando para dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Esse movimento, ele é o princípio dos polos, da polaridade. Existe uma polaridade. Como existe o que está em cima e o que está embaixo, são polos distintos. O espiritual e o terreno são polos distintos. Assim também nós temos, ok? Dentro do casamento, essa ideia dos polos. Ok? Então o que são esses polos?
esses polos a gente interpreta como o polo masculino e o polo feminino. Então a ideia é que o masculino e o feminino, eles não são opostos que se combatem, que entram em colapso, mas são o mesmo princípio em polos diferentes. O casamento, ele precisa ser observado na ideia de que você não elimina a tensão entre o masculino e o feminino. Ao contrário, você aprende a unir esses dois polos. Por quê? Porque o movimento do casamento ele precisa ir tanto para o polo masculino quanto para o polo feminino. Isso aqui a gente vai aperfeiçoar esse princípio em uma outra lei, ok? Mas a princípio é assim: você tem dois polos, o polo positivo e negativo, masculino e feminino, o que dá e o que recebe. Se você não tem esses polos em harmonia, você está criando um conflito entre os polos, e isso afeta a ordem no lar. Então, não se elimina a tensão entre o masculino e o feminino. Ao contrário, aprende-se a habitá-la com graça. Esse é o princípio do casamento. Você tem dois opostos, mas esses opostos, na verdade, eles se conectam. E o que acontece com muitos casamentos? O masculino e o feminino, eles se olham como uma afronta. E, na verdade, eles devem unir-se para estar em equilíbrio. Tem um termo utilizado lá em Gênesis, que é Deus vê que o homem está só, né? Aí fala assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora idônea. Essa expressão, ela não existe no original. O original é Ezer Knegdo, que significa uma auxiliadora opositora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aonde você tem os polos, os opostos, você, ao invés de se opor, você vai se conectar, sendo uma auxiliadora. Então a mulher, ela pode ter duas formas para o homem, né? O feminino pode ter duas formas para o masculino, que é o quê? Ela pode ser uma auxiliadora, que é essa a ideia, né? Dessa lei, desse princípio de polos, ou ela pode ser opositora. Se for opositora, vai se combater e isso vai criar conflitos no casamento. Se for uma auxiliadora, isso significa que a tensão que há entre o masculino e o feminino, na verdade, ela é conectada. Por quê? Porque os dois aprendem a lidar com o oposto um do outro. Ok? Bom, vamos lá. Próximo princípio. Próximo princípio é o da vibração. O que significa o princípio da vibração? É que tudo vibra. Tudo no universo está vibrando. E tudo que vibra tem uma frequência. E olha só que interessante. Até o silêncio tem uma vibração. Até o silêncio tem uma vibração. Eu sou músico também. E uma das coisas que a gente aprende em música é que o silêncio, ele é parte da música. Você tem as pausas na música, quando você vai tocar. E não existe um silêncio absoluto. Né? Diz a experiência, né? Que certa vez que foi feita, e que a pessoa entrou em um lugar totalmente isolado, por todos os lados, com silêncio praticamente absoluto. E aí a pessoa ficou lá dentro, e ela conseguia ouvir o batimento cardíaco, o sangue passando nas veias, o fluxo energético da mente, né? As sinapses neurais funcionando. Então não existe o silêncio absoluto. O silêncio é por si só um movimento, é uma vibração. Então, quando no casamento a gente acha que algo parou, na verdade não parou. Se algo que está incomodando você vê como uma estagnação, na verdade essa estagnação é o quê? É uma baixa frequência.
Então quando você fala, meu casamento está monótono, meu casamento está mais do mesmo, isso significa que a vibração está lenta. E o que você precisa fazer? Você precisa aumentar essa vibração. Um casamento bem-sucedido, um casamento excelente, significa vibrações altas. E olha só que interessante, o objetivo do casamento não é viver em um pico constante. Não vai funcionar. Na verdade, o objetivo do casamento é encontrar o quê? A frequência que o casamento consegue sustentar com equilíbrio e verdade. Aqui, a gente tem o princípio da ordem. A ordem não significa você estar o tempo inteiro bem. Significa que você vai encontrar a melhor vibração para que a frequência no seu casamento consiga sustentar a ordem. Sustentar o equilíbrio, sustentar a verdade, sustentar a conexão do casamento. Esse é o objetivo principal. Porque senão você pode cair num problema. Você pode cair no problema de meu casamento não é mais o mesmo, vamos separar. E aí já vai para um outro lado que não é realmente um casamento de alto valor. Ok? Vamos lá. Próximo, que é uma lei muito interessante, que é a lei do ritmo. É a ideia da gente compreender que todo casamento tem ciclo. E que a gente não pode ficar em um determinado movimento. Por quê? Porque se eu não entendo o ciclo do casamento, eu não consigo, de fato, saber aplicar a sabedoria conjugal. Então, o que acontece? No casamento tem tempo em que você se aproxima mais, que você se distancia mais. Tudo de forma equilibrada, de forma ordenada. Em alguns pontos, o casamento ele vai ter mais intensidade. Às vezes o casamento vai precisar mais do silêncio. Às vezes, o encontro, às vezes a solidão a dois é importante. Você ter o seu momento. Então, o casamento tem ciclos. E o principal erro das pessoas é o quê? É interpretar o ritmo como sinal de falha no casamento. O ritmo ele é importante para o casamento se fortalecer. Agora, o casal precisa aprender a ler seus próprios ritmos. O que acontece é que as pessoas entram em pânico por conta de não saber lidar com esses ritmos. Ok? Então, a distância tem seu tempo, o encontro tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3. Há tempo disso, há tempo daquilo, há tempo de tal, há tempo de outra coisa. Tem que saber aprender, né, como funciona o ciclo. Como funciona o ciclo do seu casamento. E claro, numa comunicação com sabedoria, entender a diferença desses ciclos é importante. Né? E não entrar em pânico com esses ciclos, ok? Deixa eu beber uma água aqui. Muito bem. Sexto e penúltimo princípio da ordem conjugal. Olha só. O vazio que vocês sentem hoje tem uma causa precisa. Esse é um princípio hermético que está relacionado a causa e efeito. Vocês só olham para o efeito e nunca para a causa. Esse é um grande erro dos casamentos normais. Isso é normal num casamento. As pessoas olham só para o efeito e não olham para a causa. Um casamento elevado, um casamento acima da média, olha para as causas e não para os efeitos. Por quê? Porque todas as questões, os problemas que você sente hoje no seu relacionamento,
o vazio, um problema de comunicação, alguma coisa nesse sentido, é o quê? É uma sequência de escolhas inconscientes que foram se acumulando ao longo do tempo. As nossas escolhas inconscientes afetam também o nosso presente. Só que a gente precisa, de fato, nesse processo de autoconhecimento, entender a causa disso e não os efeitos. É como se eu tô com uma dor de estômago e eu tomo um remédio. O remédio, eu estou fazendo o quê? Eu estou lidando com o efeito e não com a causa. O que causou minha dor de estômago? Eu não sei. Só sei que eu quero parar de sentir dor. E eu tomo remédio. Então, a causa, ela é um ponto importante para a gente observar. Por quê? Porque ela vai me dar a possibilidade de reverter o quadro. O efeito não. O efeito não vai me dar essa sabedoria. O efeito só vai me fazer o quê? Ficar mais angustiado. Por quê? Porque eu sempre tento resolver e nunca dá certo. Eu fui lá, tentei conversar com ele, uma semana depois estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque você está lidando com o efeito. A causa é uma possibilidade de reverter aquilo que tem acontecido de problema. E o que acontece? Quando você olha para a causa, você para de ser vítima. Aconteceu. O que aconteceu comigo? Meu Deus. E aí você passa a assumir a posição de quê? De autor consciente da construção. Então, quando você olha para a causa, você está numa ativação para resolver um problema. Quando você olha para o efeito, você está se fazendo de vítima para fugir dele. Um casamento de valor tem esse princípio. Olhe para a causa, porque os efeitos, todo mundo vai olhar para o efeito. Só que se você quer ter um relacionamento diferenciado, você vai olhar para a causa. Ok? Beleza. E o último princípio, que é o princípio do gênero. Vamos lá. A gente vai falar de energia masculina e feminina aqui. Tá? Então, quando a gente olha para o princípio masculino, a gente está olhando para quê? A gente está olhando para uma força, uma energia, uma força de iniciativa, de direção, revelação, de ir atrás, de fazer, de dar, de proporcionar, de defender. Ok? E o princípio feminino, a energia feminina, a força feminina, é de receber, é de criar, é de mais profundidade. Por que a gente fala direcionado mais para mulheres do que para homens? Porque a mulher busca mais essa profundidade. Busca mais ela é mais receptiva para esse tipo de assunto. Não que o homem não seja, mas essa energia feminina, ela abrange mais esse aspecto. A mulher, ela gesta. Ela produz dentro dela um processo criativo que é o bebê. Então ela tem lá 9 meses dentro dela um ser que ela não vê, mas ela se conecta. Então a mulher tem uma profundidade muito maior do que o homem. Tanto é que fala assim que o homem só se sente pai depois que o bebê sai da barriga, né? Então, esse negócio de ficar fazendo carinho na barriga da esposa é um ato de carinho, é um ato de afeto, mais para a esposa do que para o filho. Porque para o homem, aquilo ainda não é palpável. Mas para a mulher, o que está oculto já é revelado. Então, a mulher tem essa profundidade, né? Então, a gente está falando de energia, né? Então, a força, a energia, o princípio masculino e feminino. Essas forças, elas precisam estar presentes em equilíbrio no casamento. O casal precisa ter o domínio do que é energia masculina e do que é energia feminina. Quando o masculino não exerce sua função, o que acontece? O casal perde a direção. Quando a mulher não exerce sua função, o casal perde a profundidade. Então, o que está faltando no relacionamento? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso daí é para casamento morno.
Estamos falando para acima da média. O que você pode fazer para melhorar ainda mais o seu casamento? O que está faltando? É profundidade espiritual? Então você precisa de mais energia feminina. Você está precisando de direção? Você precisa mais de energia masculina. Você está precisando de afeto? Energia feminina. Você está precisando mais de organização? Energia masculina. Qual tipo de energia, de força você está precisando? Então cada cônjuge vai aprender a habitar plenamente em seu princípio, né? O homem em sua maior parte, a energia masculina, e a mulher na sua maior parte, a energia feminina. Porém, saber honrar o princípio do outro. Por isso que nós precisamos entender o que representa essas energias para que a gente não faça uma inversão, para que o nosso casamento não ande manco, torto. Porque o que a maioria das pessoas ensinam é que não tem problema você andar. O que você pensar tá tudo bem. Não tem problema ser masculino, feminino, não importa. Tá dando certo? Continua. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que existe uma forma mais plena de se cumprir a missão do casamento. Se você está numa missão, se você entende que você está numa missão, se você entende que o casamento ele é mais do que um contrato assinado, ele é uma união de almas, você está aqui para se potencializar. E esses 7 princípios estão aqui diante de você para que você possa, de fato, alcançar a ordem conjugal e experimentar o melhor dos mundos no seu casamento. Foi isso que eu e a Nicole fizemos. É isso que a gente faz até hoje. A gente estuda, a gente aplica até hoje. São 15 anos aí fazendo esses princípios, né? Lógico que nos 5 primeiros anos foi namorando e noivando, né? Então a gente tentou ao máximo cumprir isso como noivos, namorados e noivos. Mas claro, no casamento a gente viveu aquilo de fato. Mas como a gente já tinha 5 anos de experiência, de estudo, para aplicar foi muito mais simples. Mas casamento é trabalho duro. Você está disposta? Você está disposto a trabalhar duro para o seu relacionamento ser acima da média? Se fez sentido para você, eu quero que você coloque aqui nos comentários se você já ouviu sobre isso. Se você se surpreendeu com o conteúdo, coloca aqui nos comentários que a gente quer ouvir sua opinião. Claro, com respeito, com ordem, com equilíbrio, tá bom? Se você não concorda, pode colocar aqui também, mas em ordem, em tranquilidade, tá bom? Para que a gente possa entender também o que você está buscando, porque a gente está aqui para te ajudar também, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.